importante nós compreendermos o que a palavra de Deus quer nos ensinar através dessa mensagem. A palavra de Deus, ela fala que aos pés do Senhor Jesus Cristo, muitos pecadores e publicanos chegavam para ouvir ele falar. O Senhor Jesus Cristo, ele veio a essa terra com uma missão muito importante. Estamos em um meio de missões. E nessa noite nós estaremos aprendendo o valor de um ser humano para Deus. Hoje vivemos em um mundo que mede o valor do ser humano pelo que ele tem, pelo que ele faz, ou pelo que ele aparenta. Para Deus, o valor do ser humano não está no estado. Para Deus, o valor do ser humano está na criação, no amor e na redenção. O ser humano, ele tem valor para Deus, queridos irmãos e ouvintes. Todos que estão aqui nessa noite, irmãos, amigos e amigas, todos que estão nessa noite, é importante para Deus. Porque a palavra de Deus, ela diz que o ser humano, ele foi criado segundo a imagem e semelhança de Deus. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Aleluia. O ser humano é a imagem e semelhança de Deus quando ele foi criado. A palavra de Deus, ela diz que quando Deus fez Adão, ele fez Adão do pó da terra. Ele fez Adão de uma maneira especial. Ele fez Adão diferente dos outros animais, porque Deus, ele deu para o ser humano uma parte dele. Você é importante para Deus, porque você tem uma parte de Deus em você. Todos que nascem nessa terra, nascem com essa parte de Deus em si, inserido em si. E essa parte é chamada Espírito. Todos nós temos o Espírito. É chamado Espírito humano. Mas esse Espírito humano, ele veio de Deus. Esse Espírito humano, ele veio do Criador. Porque a palavra de Deus diz que quando Deus fez o homem e a mulher, quando ele fez Adão, ele soprou nas suas narinas o fôlego de vida. O Senhor, ele soprou o Espírito em nós. Aleluia. Por isso que o ser humano é importante para Deus, porque ele criou conforme a sua imagem e semelhança e colocou uma parte dele em nós. O corpo, ele foi feito do pó da terra. O corpo, ele envelhece por causa do pecado, mas o Espírito, que é aquela parte de Deus em nós, ela não envelhece. Aquela que é a parte de Deus em nós, ela é eterna, porque ela veio do próprio Deus. Aleluia. O homem
homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. O valor do ser humano, o ser humano ele não é uma criatura feita acidentalmente, como alguns falam, que o homem veio por acaso, que o homem e a mulher veio de uma partícula, veio de uma explosão. Tudo isso é mentira. O homem e a mulher foi planejado por Deus. Deus planejou a criação do homem e da mulher. A palavra de Deus diz no Salmo 139 que antes de nós sermos formados no ventre de nossa mãe, Ele já nos conhecia, porque foi planejado. O seu nascimento, amigo, amiga, irmão, irmã, foi planejado por Deus. Aleluia! Você não está aqui nessa terra por acaso. O valor do homem, o valor da mulher, não vem do que ele faz, mas vem de quem criou você. E Deus criou você, por isso você é importante para Deus. Não aceite alguém falar para você que você não é importante. Você é importante porque Deus te criou. Ele planejou o seu nascimento. Aleluia. O ser humano, ele tem valor, mesmo quando ele se perde. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando Deus fez Adão, a palavra de Deus está dizendo que Deus fez Adão para dominar sobre todas as coisas. Ele fez o homem e a mulher e plantou um jardim na terra chamado Jardim do Éden, o paraíso, e colocou o homem e a mulher naquele paraíso. E a Bíblia diz que Deus ele criou todos os animais selvagens, todos os animais domésticos. Ele criou os peixes, ele criou as aves. E quando ele terminou de criá-los, ele levou até Adão, para Adão colocar o nome de cada um deles, porque Deus havia colocado Adão como Senhor da terra. Adão colocou o nome do leão, Adão colocou o nome do boi, Adão colocou o nome do papagaio. Tudo foi dado por Adão. Não foi Deus que colocou o nome dos animais, foi Adão, porque Deus ele fez Adão para dominar aqui na terra. E a palavra de Deus diz, e quando Deus fez o homem e fez a mulher, Deus fez eles perfeitos, sem pecado. O homem não tinha pecado, a mulher não tinha pecado, porque foi criado à imagem e semelhança de Deus, e Deus não tem pecado. Deus é puro, Deus é perfeito, Deus é santo, Deus é glorioso. Aleluia. Adão e Eva tinham uma comunhão com Deus, não tinha pecado, não tinha doença, não tinha morte, não tinha tristeza, não tinha angústia, não tinha opressão, porque tudo que Deus fez era muito bom. Deus fez a terra, Deus fez o sol, Deus fez a lua, Deus fez os animais. Em 6 dias ele criou todas as coisas, e a Bíblia diz que tudo que ele havia feito era muito bom. E quando ele criou Adão e Eva, criou os bons. O homem era bom e a mulher também. Mas a palavra de Deus diz, meus queridos irmãos e ouvintes, que Deus ele deu para o homem o livre-arbítrio. Quando lá no Jardim do Éden, o homem estava no paraíso, a mulher estava no paraíso, e Deus ele plantou 2 árvores. A árvore, em Gênesis 2:8, e plantou o Senhor Deus no Jardim do Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. O Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para comer,
comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele plantou um jardim lindo para o homem e para a mulher, ali no Éden, mas ele plantou duas árvores, e essas duas árvores simbolizam o caminho da vida e o caminho da morte, porque Deus, ele queria que o homem escolhesse servir a ele, não por obrigação, não por programação como robô, mas o Senhor queria que o homem escolhesse servir a ele por amor, voluntariamente. E ele plantou essas duas árvores. E quando ele plantou essas duas árvores no jardim, a palavra de Deus diz que Deus, ele falou para Adão: Adão, ordenou o Senhor Deus ao homem, Gênesis 2,16, de toda a árvore do jardim comereis livremente, todos os frutos você pode comer, mas não comam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerá. Deus, ele deu uma ordem para o homem, para que ele pudesse permanecer eterno, o corpo eterno, o espírito já eterno, mas o corpo, ele, para ser eterno, ele precisava passar por essa prova. E diz a palavra de Deus que Adão, ele desobedeceu o Senhor. Como todos conhecemos essa história, ele foi enganado pela serpente, Satanás entrou na serpente, o enganador, aquele que engana as pessoas, aquele que é mentiroso, aquele que veio para matar, roubar, destruir, enganou Eva lá no jardim e fez com que ela comesse o fruto do conhecimento do bem e do mal. Ela comeu e deu também para o seu marido, ele comeu, e a palavra de Deus diz que ambos reconheceram que estavam nus e ficaram com medo. Não havia medo na vida de Adão e Eva, mas quando eles desobedeceram a palavra de Deus e comeram do fruto que o Senhor havia falado para não comer, eles ficaram com medo. Porque o pecado, ele traz medo, o pecado, ele traz separação da presença de Deus. E diz a Bíblia que na viração do dia, o Senhor chamou pelo nome de Adão: Adão, onde tu estás? Adão havia perdido a comunhão com Deus por causa do pecado. Veja que o pecado não foi criado por Deus. O pecado foi criado por Satanás e transmitido para o ser humano. O salário do pecado é a morte. O Senhor havia falado para Adão: se você comer desse fruto, você vai morrer. Porque a desobediência à palavra de Deus levou Adão para a separação de Deus e trouxe a morte para todos os seres humanos. Como diz a palavra de Deus em Romanos 5,12: portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. E assim, meus queridos irmãos ouvintes, o homem ficou separado de Deus, a mulher ficou separada de Deus. Mas mesmo o ser humano se perdendo tem valor para Deus. Adão, Eva pecaram e Deus disse: Adão, maldita é a terra por tua causa. É por isso que existe violência, existem guerras. É por isso que no mundo tem doenças, no mundo tem morte, tem sofrimento por causa do pecado. E Adão, ele perdeu o status de ser dono da terra, porque ele entregou para Satanás. Ele, Satanás, é o príncipe deste mundo. Satanás que comanda este mundo. É por isso que você vê notícias horríveis. É por isso que você vê notícias de
milícia todos os dias, porque quem é o príncipe deste mundo é Satanás. O dono do mundo é o dono poderoso que criou, mas Satanás é o príncipe deste mundo, porque ele recebeu autoridade. A autoridade foi dada. Adão entregou a autoridade que ele tinha para Satanás. É por isso que Satanás, ele opera na vida dos seres humanos. É por isso que ele perturba o ser humano. É por isso que os demônios entram no corpo dos seres humanos para destruir, porque ele recebeu essa legalidade lá no Jardim do Éden. Mas Deus, ele é tão maravilhoso que ele não rejeitou a sua criatura. Ele não rejeitou Adão, ele não rejeitou Eva, porque a palavra de Deus diz que Adão e Eva fizeram roupas de folhas de árvore para cobrir a sua nudez. Mas Deus, a palavra de Deus diz aqui em Gênesis, que Deus, ele fez um sacrifício de um animal para que aquela pele daquele animal fosse feito roupas decentes para Adão e Eva. Mas aquele sacrifício foi a misericórdia de Deus. A primeira morte no Jardim do Éden foi o sacrifício que Deus fez daquele animal, porque aquele animal inocente, a Bíblia não fala que animal era esse, aquele animal inocente daquele sacrifício estava representando aquilo que Deus iria fazer para a humanidade. Estava representando o Cordeiro de Deus, que o Senhor estava preparando para morrer no meu lugar e no seu lugar, para que o homem e a mulher pudessem novamente voltar para Deus. Naquele momento, Deus expulsou Adão e Eva do Jardim do Éden. Eles não podiam mais comer do fruto da árvore da vida para viver eternamente. E Deus colocou querubins protegendo o caminho da árvore da vida. Deus colocou uma espada de fogo ao redor do jardim para que ninguém pudesse entrar no jardim e nem acertar o caminho da árvore da vida. O caminho da vida foi fechado. O caminho da vida eterna foi fechado por causa do pecado. Mas a palavra de Deus diz que quando, no tempo determinado por Deus, profetizado pelos profetas, Deus enviou seu Filho Jesus a este mundo para resgatar a humanidade para Deus. Ele veio a este mundo para pagar o resgate, meus queridos irmãos e ouvintes. A palavra de Deus, ela diz que a ovelha perdida, como nós vemos aqui nesse texto, a ovelha perdida tem valor para Deus, aleluia. Ele deixa as 99 que foram salvas por ele ali no aprisco e vai atrás da ovelha perdida. A palavra de Deus está falando do amor de Deus, o amor de Deus para com a humanidade caída na cruz do Calvário. Quando o Senhor Jesus estava morrendo naquela cruz, meu amigo, minha amiga, a palavra de Deus diz que Ele estava pagando o preço pela nossa salvação. Ele estava pagando o preço pela nossa redenção. E o preço foi pago com o sangue do Senhor Jesus Cristo. O sangue perfeito, o sangue imaculado, o sangue eterno do Senhor Salvador Jesus Cristo, aleluia. Ele pagou o preço, e nesse momento, quando ele pagou o preço, ele abriu um novo e vivo caminho para a árvore da vida, aleluia.
A árvore da vida existe, mas ela não está mais aqui na terra. A árvore da vida, ela se encontra no paraíso de Deus. E o paraíso de Deus não é mais aqui na terra. Não existe mais paraíso aqui na terra. O paraíso de Deus se encontra lá no céu. E lá em Apocalipse disse que aquele que vencer vai poder comer do fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Aleluia. Um dia vamos experimentar esse fruto. O fruto da árvore da vida. Quando o Senhor Jesus estava morrendo naquela cruz, amigo, amiga, quando Ele estava vertendo o seu sangue, pagando o preço pela nossa redenção, Ele abriu o caminho, o único caminho que pode te levar ao paraíso de Deus, o único caminho que pode te levar ao céu, e esse caminho é o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E hoje você pode começar a andar nesse caminho. Só basta você crer. Hoje você pode, através da fé, crer no Senhor Jesus Cristo para andar no caminho da salvação. Porque todos aqueles que estão na presença do Senhor estão caminhando em direção ao céu, estão caminhando em direção à Nova Jerusalém, que é o paraíso de Deus, onde está a árvore da vida. E se você crê no Senhor Jesus Cristo, meu amigo, minha amiga, nessa noite você será salvo, porque a palavra de Deus diz: a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Aleluia. Só basta você crer. Essa promessa não é uma promessa de homens, é uma promessa do Deus vivo. Você é importante para Deus, por isso que Ele pagou um preço tão alto por você. O preço que Ele pagou por você foi o seu próprio sangue, vertido naquela cruz do Calvário. A palavra de Deus diz, que Pedro fala sobre isso, que nós não fomos resgatados com coisas vãs, não fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, com prata, com ouro, não. Nós fomos resgatados com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, incontaminado. Aleluia. E hoje você pode receber a maior de todas as dádivas, que é a salvação, que é dado pela graça de Deus. O ser humano, ele tem valor para Deus, porque a palavra de Deus diz aqui, onde nós vemos em Lucas capítulo 15, que haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende na terra. Pode acontecer qualquer milagre na terra, pode acontecer qualquer milagre na terra, o céu não se alegra. Mas o que a Bíblia diz, o céu se alegra quando o pecador se arrepende e recebe Cristo como Salvador. Existe uma alegria dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Os anjos do Senhor fazem uma grande festa no céu quando o pecador nessa terra se arrepende e aceita Jesus como Salvador, porque o pecador é precioso para o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Você é importante para Deus. O céu faz festa quando uma vida volta para Cristo. A Bíblia Sagrada fala aqui de ovelha perdida, porque o homem, ele se perdeu
quando ele se afastou de Deus, o homem e a mulher, se perdeu quando se afastou de Deus. Mas quando essa ovelha perdida ouve a voz do bom pastor, o bom pastor, a Bíblia diz que o bom pastor, ele dá vida pelas ovelhas. O bom pastor é o Senhor Jesus Cristo. E ele disse: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Aleluia. Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Glória a Deus. O Senhor está falando aqui dele mesmo. Quando você vem à casa do Senhor, quando você recebe o convite para estar na igreja, você recebe o convite do bom pastor, porque quem traz você para a igreja é o Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo. E o Espírito Santo, ele fala ao teu coração, ele chama você hoje. O Espírito Santo, ele te chama para receber o perdão. O Espírito Santo, ele te chama para receber a salvação. E é a voz do Senhor Jesus te chamando nessa noite. Se você ouvir a voz do bom pastor, o Senhor Jesus Cristo, você vai deixar de ser uma ovelha perdida, porque a Bíblia diz em Lucas 19:10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Ele quer te salvar nessa noite. Meu amigo, minha amiga, não deixe para amanhã. Faça uma decisão hoje. Tome uma decisão hoje, diante de Deus, diante dessas testemunhas, e receba a Cristo como Salvador, porque Ele te ama, você é importante para Deus e Ele quer te salvar. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos aplaudir o Senhor, porque Ele é digno de receber toda a honra, glória, todo o louvor pelo século dos séculos. Aleluia. Eu queria cantar um louvor.